Ei, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. É, Hoje eu vou falar ainda de algumas questões relacionadas ao vídeo anterior, porque eu recebi muitas perguntas, muitos comentários, e eu acho que responder só lá no privado, né, para as pessoas que me perguntam, tira a oportunidade de outras pessoas também terem contato com essas respostas. Então, eu vou trazer algumas questões aqui ainda relacionadas a pensamentos de extermínios, pensamentos suicidas, enfim, relacionados à minha experiência. E eu gosto muito de frisar sobre a minha experiência, porque, mais uma vez, eu digo: eu não sou especialista, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou alguém que vive a depressão. Então, sempre o que eu trouxe aqui é a partir da minha experiência e da minha perspectiva, tá bom? É, Me disseram também que os meus vídeos estão ficando muito longos, então eu tenho o desafio de torná-los mais curtos. E obrigada pelo feedback. Me disseram também para eu começar a abrir algumas caixinhas lá no Instagram para as pessoas perguntarem. Minha gente, vou ser sincera, não sei fazer isso não, mas eu vou aprender e aí à medida que eu for aprendendo, eu faço isso. Obrigada também pela dica. Aliás, se tiver alguém aí que seja bom nessas questões e queira me ensinar, eu super topo aprender, tá bom? Eu recebi uma pergunta de uma menina lá do Maranhão, Vanessa, ela chama, e ela me perguntou sobre o que que eu fazia quando vinham os pensamentos, porque ela costuma ter pensamentos e ela tem sentido que não consegue controlar. E Vanessa, eu vou te dizer uma coisa, nem sempre mesmo a gente consegue controlar, não é fácil, porque quando vem um pensamento, a gente primeiro começa a se questionar daquilo, né? Meu Deus, por que que eu estou pensando isso? Meu Deus, o que é que eu faço com isso? E quanto mais a gente vai buscando ali uma resposta, mais difícil eu acho que fica para a gente, porque aí o pensamento ele fica mais presente. Uma coisa que me ajudou muito nessa questão dos pensamentos foi, como eu falei no vídeo anterior, começar a pensar em um sentido. É, Na seguinte perspectiva, o que é que pode me fazer querer continuar? O que é que pode me fazer querer não sentir e não ter esse pensamento? Aí a gente pode ir para algumas perspectivas, né? Pode ser, por exemplo, a gente tem mais ou menos ali três formas de encontrar sentido. Pode ser pelo trabalho ou criação, a partir de alguma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente gosta de criar. Pode ser pela experiência, que está muito relacionada ao amor, às relações. E aí entra o meu movimento, porque eu sempre pensava na minha filha, sempre pensava no que eu gostaria de não permitir que ela sentisse, né, que era viver ali uma condição de conviver com o fato da mãe ter tirado a vida. Então isso foi me ajudando, isso foi me levando para outro lugar. Não é fácil, mas sugiro a você fazer, sabe, alguma coisa com esse viés, de dar sentido às coisas. Eu até indico, se para você e para outras pessoas que estão me ouvindo, tem um livro que me ajudou bastante, do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. E ele fala exatamente sobre isso, sabe? Sobre, às vezes, quem vence o medo ou quem vence uma situação difícil não é o mais forte, mas é aquele que tem um sentido e um propósito para poder continuar vivendo. Eu tive uma outra pergunta da Karina.
lá do Pará. A Karina me perguntou se eu tô curada e se hoje estou fazendo esses vídeos porque eu tô curada. E Karina, engraçado, essa semana eu recebi um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito, que falava exatamente sobre isso, né? Assim, sobre essa questão da cura em relação à depressão. Tem cura, não tem cura? Hoje a psiquiatria moderna, né? Ela evita usar esse termo de cura definitiva. E o que a gente tem falado, o que eu tenho conversado com o meu psiquiatra? A gente tem falado em remissão, né? Então, ele, por exemplo, estabeleceu um tempo para mim, para eu continuar na medicação e no meu tratamento de mais 2 anos, para que a gente possa acompanhar nesses 2 anos como é que está essa remissão. E aí essa remissão é quando a gente fica ali totalmente livre dos sintomas e a gente consegue estar seguindo a nossa vida plena. Mas isso significa que eu não volte a ter depressão ou sintomas depressivos? Não. Pode ser que eu volte, pode ser que aconteça algo, né, que está fora ali do meu controle e eu volte a ter os sintomas, pode ser que eu tenha uma recaída. Então, não tem essa questão da cura plena, né? Mas a gente pode viver muito bem sem os sintomas. Eu tô com depressão há mais ou menos 4, deve já fazer 5 anos, então é um tempo significativo, e eu estou no processo de remissão. Eu ainda não estou na remissão completa. Eu estou trabalhando, controlando, me medicando, para que eu possa, daqui a pouco, voltar com vocês e falar sobre essa remissão completa com fé em Deus. O que eu tenho costumado fazer um exercício de que, assim, eu tenho depressão, mas a depressão não me tem. A partir do tratamento, da medicação e do que eu venho tentando fazer para que a minha vida fique melhor e fique mais sadia, é de me autoconhecer, autoconhecimento, a gente compreender o que nos faz mal, a gente nos afastar de quem nos faz mal. Então, isso é muito importante, né? Essa perspectiva de que eu tenho depressão, mas ela não me tem, é neste sentido. Eu consigo, em alguma medida, fazer com que ela esteja ali mais de lado e não tão presente. Então, isso também é importante. Uma outra coisa, e aí até para finalizar, e o vídeo vai ficar longo e eu peço desculpas, mas eu vou tentar falar menos nos próximos. A gente tá chegando aí o Dia das Mulheres, né? E nós temos o dobro de diagnósticos de depressão em relação aos homens. Então, que a gente possa se cuidar, que a gente possa ter um olhar cuidadoso para a gente, que a gente possa nos reconhecer doentes e nos reconhecer no sentido de que a gente precisa de ajuda, que a gente consiga não querer dar conta de tudo e compreender que tá tudo bem não dar conta de tudo e que a gente se olhe com mais amor, com mais carinho e com mais autocuidado, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Pode ser que eu volte ainda a falar sobre esse assunto, mas eu acho que eu respondi de alguma forma algumas perguntas que podem ajudar outras pessoas. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.